No vídeo de hoje eu vou fazer uma comparação entre as metodologias do PMBOK de gerenciamento tradicional de projetos com a metodologia, o framework ágil do Scrum, para você entender quando é melhor você utilizar um método ou outro no seu projeto específico. Não sai daí! E aí, tudo bom com você? Se você não me conhece, eu sou Giovana Bacarin, professora e mentora de profissionais, empresas e startups e autora do livro Empreenda com Menos, Crie sua empresa com menos recursos, riscos e incertezas. E hoje a gente vai fazer então essa comparação entre o método tradicional de gerenciamento de projetos do PMBOK e com o Scrum. Vamos começar? Primeira coisa, o que é o PMBOK? Ele é um guia de melhores práticas para gerenciamento de projeto. Então, o PMBOK é um grande manual de boas práticas que foram experimentadas pelos gerentes de projetos durante os anos e que foi levantado para ajudar os gestores a já entrarem num projeto prevendo ali da melhor forma tudo que pode acontecer. Então ele é um guia de melhores práticas. E o Scrum é um framework bem definido. Então o Scrum é um framework. O que é um framework? É um esqueleto, uma estrutura muito bem definido, com artefatos, eventos e a equipe, que vai então direcionar mais ou menos como deve funcionar a gestão desses projetos dentro desse pensamento ágil, mas que pode se encaixar em diversas modalidades, em diversos mercados. O PMBOK, ele é sequencial e linear. É por isso que ele é o que a gente chama de um gerenciamento tradicional, do gerenciamento em cascata, que é aquela ideia do projeto que vai do começo ao fim dentro da organização para só no final ser entregue ao usuário. E a gente chama isso de gerenciamento em cascata exatamente por causa dessa linearidade e dessa sequencialidade, ou seja, a gente tem um passo depois do outro, eles acontecem em ordem cronológica, numa sequência pré-determinada. Então, o PMBOK, a gente sabe o que vai acontecer passo a passo, numa sequência pré-definida. Já no Scrum, a gente tem uma questão cíclica e iterativa. Então, não é sequencial do começo até o fim. Ele funciona em ciclos, um ciclo depois do outro, um ciclo depois do outro. E todos esses ciclos são iterativos. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós vamos levar a mostrar o que a gente está fazendo para o usuário, pegar um feedback e através desse feedback a gente vai poder mudar, melhorar ou otimizar esse projeto. Então, ao invés de eu ir numa sequência prevista do começo ao fim, eu vou em ciclos que admitem mudança. Depois, a gente tem aqui a necessidade no PMBOK de um problema e de solução que são conhecidos, ou seja, ele só funciona se eu conheço qual é o problema que eu estou tentando resolver, mas eu também conheço qual é a solução que eu estou criando para resolver aquele problema. Se você assistiu o meu vídeo aqui sobre Project Model Canvas, onde eu ensino uma ferramenta para a gente trabalhar esse gerenciamento de projeto, você vai lembrar que eu dei o exemplo de um viaduto, da construção de um viaduto numa grande cidade. Ou seja, o problema é conhecido, trânsito, e a solução, viaduto, também é conhecida. Então, o PMBOK serve para esse tipo de projeto. Já o Scrum, ele funciona bem quando o problema é conhecido e a solução é mais ou menos conhecida. Ou seja, eu tenho uma abertura para melhorias nessa solução, mas eu já imagino qual vai ser a solução a ser empregada. Se você lembrar, eu tenho um vídeo aqui também onde eu falo da relação entre o Scrum e o Design Thinking. E se você assistir esse vídeo, você vai ver que eu falo que o Scrum ele só entra depois que a gente já fez a imersão, a ideação e a prototipagem no Design Thinking. Ou seja, quando eu tenho uma solução que é mais ou menos conhecida, aí entra o Scrum. Então é uma diferença aqui bem grande, certo? PMBOK, problema e solução conhecidos, Scrum, problema conhecido, solução mais ou menos conhecida.
Depois, aqui no PMBOK, a gente tem a ideia de que se eu não souber qual é o escopo do projeto, não dá para fazer. Eu preciso dessas informações, eu preciso de previsibilidade, porque através desse escopo é que eu vou conseguir saber quais são as premissas envolvidas, quais são os riscos, quais são os custos, quais são as restrições, ou seja, eu preciso conhecer o escopo. E aqui no Scrum, a gente tem um escopo que ele é incremental. Ele vai evoluindo conforme a gente vai trabalhando nesses ciclos e ele está aberto a modificações. Outra diferença bastante importante. No PMBOK, a gente tem um sistema também que tem uma tendência a ser burocrático e sistemático. Como eu falei, é um manual de boas práticas. Então, ele tem as burocracias, os documentos, as etapas, o sistema, a forma da gente fazer, tudo que precisa ser previsto, medido e tudo mais. E lembrando que isso aqui somado a esse fator de que é sequencial e linear. No Scrum, a gente tem um sistema que é responsivo e aberto. É por isso que a gente fala que é uma metodologia ágil. Ou seja, se no meio do caminho houver alguma coisa na realidade do mundo, do nosso cliente, do feedback que a gente está pegando, que mostre para a gente que precisamos mudar de direção, que precisamos mudar o escopo, que precisamos mudar os requisitos, ele está aberto a isso. Muito mais do que aberto, ele está receptivo, tá? A essa questão. Então, ele é extremamente responsivo e aberto. Para fechar, no PMBOK, a gente trabalha com a previsão de riscos. A gente quer prever todos os riscos e mitigar todos aqueles que a gente puder, eliminar os que for possível. Já no Scrum, a gente tolera a incerteza. É uma metodologia desenhada para ter uma maior tolerância à incerteza. Então, a questão aqui é, talvez você esteja terminando de assistir pensando que você prefere isso ou isso. Mas como eu falei, na verdade tem a ver com achar o melhor encaixe. Se você tem, e aqui é a questão mais importante, tá? Problema e solução conhecido, o PMBOK, o gerenciamento tradicional de projetos, o Project Model Canvas, que eu tenho um vídeo aqui explicando em detalhes, é maravilhoso. E se eu tenho problema conhecido e solução mais ou menos conhecida, o Scrum é maravilhoso. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui também no canal, onde eu estou falando de como a gente pode usar o Scrum, o Kanban, junto com a metodologia Lean Startup, para quando tanto o problema quanto a solução são totalmente desconhecidos. Ou seja, quando o nível de incerteza é muito alto. Então eu tenho um vídeo explicando também uma situação em que daria para a gente fazer isso e como. Se tiver curiosidade, dá uma buscada aqui no canal que você vai achar esse vídeo. Principalmente na minha playlist de metodologias de inovação. Eu costumo colocar esses conteúdos todos nessa playlist. Então, agora você tem informações muito mais claras e precisas para fazer a escolha de qual é a metodologia correta para usar no seu próximo projeto. Se você conhece alguém que pode se beneficiar desse conhecimento, basta pegar o link do vídeo aqui embaixo e compartilhar com essa pessoa. Quanto melhor a gente utilizar essas ferramentas, melhor nossos projetos vão sair. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para ser notificado dos próximos conteúdos. Desde já, eu desejo sucesso no seu próximo projeto. Um beijo grande e até o próximo vídeo.